Olá, pessoal. Eu sou a professora Priscila Cordeiro, professora de matemática da Escola José Inácio. E hoje nós vamos falar sobre juros para a turma do EJA Módulo 4. Juros é uma compensação paga ou recebida pelo empréstimo de uma quantia durante um certo tempo. Acontece esses juros quando se solicita um empréstimo ou quando se realiza uma aplicação. Tanto é juros quando eu pego o empréstimo e devo ao banco e ele calcula juros, e aí quando eu vou pagar a conta, eu vou pagar um valor maior, foi acrescido desse juro. Como também na aplicação, quando se deseja aplicar um dinheiro e ele fica, por exemplo, na poupança, eu vou receber, quando eu for sacar, eu vou receber como um acréscimo. Esse acréscimo também é chamado de juro. Então, o exemplo aqui, Maurício pediu R$1.000 emprestados a um banco. Depois de um mês, é importante o tempo para esse cálculo dos juros. O valor dependerá do tempo, do período desse empréstimo. Pagou ao banco depois de um mês, pagou ao banco R$1.060. O acréscimo de R$60 corresponde ao juro. Então, é bom lembrar que aqui eu vou ter, ele pegou R$1.000 e no final pagou R$1.060. Essa diferença que foi de R$60 é os juros. Então, o dinheiro depositado ou emprestado é chamado de capital. Então, nesse caso aqui, os R$1.000 aqui é o capital. É o valor que eu vou pegar emprestado ou vou aplicar. E o acréscimo recebido ou pago é o juro, como nós tínhamos visto aqui. É importante deixar claro que a soma do capital com o juro obtido é denominado montante. Então, lá no final, quando ele pagou aqui o R$1.060, esse R$1.060 é o montante. O montante é a soma entre o capital e os juros. Eu vou determinar esse montante, seria o valor final, quando eu somo o dinheiro que eu peguei emprestado com os juros acrescidos. Outra coisa importante é que os juros dependem da taxa percentual e do tempo. Quantos por cento? É importante lembrar, vocês viram porcentagem há um pouco tempo, a taxa percentual vai ser uma porcentagem em cima do valor solicitado. Então, se ele solicitou R$1.000, existia um valor percentual em cima desses R$100, que durante um mês vai corresponder a R$60. Então, essa taxa percentual e o tempo eles vão estar ligados. É importante deixar bem claro que a taxa percentual e o tempo eles têm que estar na mesma unidade de tempo. A taxa percentual é indicada em relação ao intervalo de tempo. Então, eu posso aplicar a taxa, por exemplo, ao dia, diariamente. Eu posso aplicar a taxa ao mês, ou seja, mensalmente, ou ao ano. Então, você vai ter que observar esse detalhe aqui. Ó. AD quer dizer ao dia, AM quer dizer ao mês e AA quer dizer ao ano. Existem dois principais tipos de juros, que são os juros simples e os juros compostos. Nesse momento, a gente vai se dedicar apenas ao estudo de juros simples. Juros simples é quando esse juro é calculado em cima do valor fixo, sempre em cima do valor solicitado ou aplicado. O juro composto, não. Costuma-se dizer que juro composto é juros em cima de juros, porque ele ocorre mensalmente em cima do valor devido. Então, é diferente em relação a juros simples. Então, lembrando, juros simples ou capitalização simples é aquele que é calculado sobre o capital fixo do empréstimo. E aí, para calcular esse juro simples, nós vamos fazer uma multiplicação. Por que uma multiplicação? Porque ele é proporcional ao capital, à taxa e ao tempo. E aí nós vamos ter aqui os juros, que é o J, que é o que eu quero determinar, vai ser igual a o capital aplicado ao solicitado, vezes a taxa. Essa taxa aqui, ela tem que estar na forma decimal. Ou seja, antes de calcular, a gente precisa dividir por 100. E o T, tempo. É importante lembrar aqui que a taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma unidade de tempo. Se eu tenho a taxa ao mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar em ano. Se a taxa estiver em dia, o tempo tem que estar em dia. Ou seja, tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, vamos para os exemplos. Vitor pediu R$8.000 emprestados ao banco. Esse R$8.000 é o meu capital. Então, é importante a gente organizar os dados. Então, organizar os dados, eu vou pegar aqui e fazer uma lista com os dados fornecidos. Então, a primeira coisa que eu tenho é o capital, que é de R$8.000. Emprestados ao banco para pagar depois de 3 meses. 3 meses é o tempo que eu vou ficar com esse valor emprestado, né? Eu vou pedir um empréstimo por 3 meses, que é o meu tempo.
há uma taxa de 5% ao mês. Ó, porcentagem, taxa, lembrem que taxa é o I, e 5% ao mês. Aí, quando chega nesse ponto, você verifica. Está na mesma unidade de tempo aqui? Está na mesma unidade de tempo. Então, se estiver na mesma unidade de tempo, ok. Agora, nós vamos fazer essa alteração aqui. Uma observação, 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100, que é 0,05. Lembrando, a taxa tem que estar na forma decimal. E o que eu quero descobrir é o juro. E quando ele pergunta aqui, quanto o Vitor deverá pagar ao banco decorrido esse tempo? Ele quer saber o total que ele deve pagar. Ele vai pegar 8 mil, mas ele não vai pagar mais 8 mil. Ele vai ser 8 mil acrescido destes juros. Então, no final, ele quer saber o montante dessa operação. Então, primeiro eu vou calcular os juros. Então, a fórmula de juros é quem? Juros igual a capital vezes taxa vezes o tempo. CIT. Juros é igual ao capital, que é 8 mil, vezes a taxa, que é 0,05, vezes o tempo, que é durante 3 meses. Como é uma multiplicação, você pode multiplicar tudo ao mesmo tempo, certo? Você pode fazer a multiplicação aqui, 8 mil vezes 0,05 vezes 3 e obter o resultado. Então, eu vou fazer por partes aqui. Primeiro, eu vou ver quanto é esse 5% de 8 mil, que eu vou calculando, vai dar 400, vezes 3. Ó, primeiro, eu realizei a primeira multiplicação, vezes 3, que dá 1.200. Mas você pode já botar a resposta aqui já, direto, né? Então, ó, os juros foi de 1.200, quer dizer que vai ser acrescido esse valor em R$1.200. Então, meu montante final vai ser 8 mil mais 1.200. Então, o montante no final vai ser de 9.200. Então, o Vitor deverá pagar ao banco reais, né? O símbolo, quando a gente fala em valores financeiros, né? Moeda, nós temos que representar aqui, ó. Vitor deverá pagar ao banco 9.200. O juro produzido por R$5.000 em 15 dias a uma taxa de 2% ao mês. Nós temos um capital de R$5.000 em 15 dias. Então, o período aí, o nosso tempo é de 15 dias. E há uma taxa de 2% ao mês. Então, a taxa aí, 2% ao mês. Lembrando aqui que esse 2% equivale a 2 sobre 100, que é 0,02. Agora, uma coisa importante, eu tenho que verificar se as unidades de tempo são as mesmas. Então, observando aqui, ó, o meu período está em dias e a minha taxa está em mês. E eu não posso calcular os juros se for diferente. Então, nós vamos ter que igualar. Nós vamos ter que chegar à mesma unidade de tempo. Então, se eu observar, 15 dias equivale a metade de um mês. Então, atribuindo para um cálculo matemático mês com 30 dias, 15 dias equivale a metade de um mês. E a metade, nós representamos por 0,5 na forma decimal. Né? Então, vai ser 0,5 mês. Agora, se eu observar, eu vou ter a mesma unidade de tempo. E eu quero saber quem é o meu juros. Então, nós vamos calcular. Juros vai ser igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Juros vai ser igual ao capital, 5.000, vezes a taxa, que é 0,02, vezes o tempo, que é 0,5. E aí eu vou multiplicar aqui. Lembrando, se você usar a calculadora, por exemplo, para multiplicar, você pode multiplicar já diretamente. Ou, aqui, realizar a multiplicação por partes. 5.000 vezes 0,02, nós vamos ter 100 vezes 0,5, que nesse caso vai equivaler a 50. Então, meus juros aqui, o juros será de R$50. Cecília aplicou R$4.000, ou 4.000 é o nosso capital, a uma taxa de 2% ao mês durante um ano. Quando receberá de juros se o regime for de juros simples? Que montante terá no final desse tempo?
Então, nós vamos aqui, ó. Primeiro, eu vou organizar minhas informações. Então, nós temos o capital, que é de R$4.000. O tempo, que é de 1 ano. E a taxa, que é de 2% ao mês. Ó, verificando aí, nós vamos notar que a unidade de tempo está diferente. 1 ano e aqui está mês. Então, nós necessitamos escrever a mesma unidade de tempo. Então, é mais interessante aqui eu mexer com 1 ano. 1 ano tem quantos meses? Aí eu tenho 12 meses. Quando eu faço isso, eu vou ter agora a mesma unidade de tempo. Lembrando que 2% ao mês, 2% equivale a 2 dividido por 100, né? O símbolo de porcentagem equivale por 100, que dá 0,02. Ele quer saber os juros, simples, e ele quer saber o montante. Então, vamos lá, os juros. Então, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros vai ser igual ao capital, que é 4.000, vezes a taxa, que é de 0,02, vezes o tempo, que é de 12 meses. Juros vai ser igual aqui, ó, multiplicando 4.000 vezes 0,2, vai dar 80 vezes 12. Juros vai ser igual a 80 vezes 12, que dá 960. Então, R$4.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 1 ano, vai gerar aqui um juros de 960. Aí, o montante, se ela for sacar nesse 1 ano, vai ser igual ao capital mais os juros, ou seja, 4.000 mais 960. Então, nesse caso, eu vou ter aí R$4.960 será meu montante. Então, no final desse tempo, Cecília terá R$4.960. Ou seja, Cecília terá R$4.960. Então, por hoje, nós ficamos nessa explicação. Tentem responder o exercício. Qualquer dúvida, procure o professor de vocês para esclarecimento, para tirar dúvidas. Deus abençoe todos vocês. E, se Deus quiser, logo, logo, isso tudo vai passar. Com a graça de Deus. Tchau.